Querido Pai amigo, que essa noite você possa fazer brilhar em nossos corações sua centelha de amor, de caridade, de humildade, de esperança e de fé. Que através dos espíritos superiores o Senhor possa nos afastar do egoísmo, da vaidade, dos maus caminhos. Que possamos, Senhor, trabalhar sempre em prol do bem, encher nossas mãos e nossos corações de ânimo para fazer um mundo melhor, construir um reino de verdade, de amor, de esperança. Que o Senhor possa ajudar todos aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com dificuldade de passar por esse momento. Que Jesus possa nos abençoar, nos dando lições novas, nos dando um frescor novo com as lições que serão passadas nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acubrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Olá, tudo bem? Quero comentar hoje alguns fatos a respeito de acontecimentos que se deram na vida de Jesus, para comparar a história do povo judeu com a história da vida de Jesus, porque ele fez acontecer na vida dele toda a história do povo judeu, simbolicamente. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão, o primeiro patriarca do povo judeu, uma descendência tão nova como os grãos de areia, ou como as estrelas do céu. E quando estava no tempo de Jesus nascer, o anjo Gabriel vem, fala com Maria,
que ela foi abençoada e que teria um filho que se chamaria Jesus, a quem Deus daria a ele o trono do rei Davi e promete um reino que jamais terá fim. É uma promessa muito parecida com aquela que Deus fez ao patriarca Abraão. E são muitas as coisas a serem comentadas, e nós vamos falar num tempo curto só de alguns fatos. Olha outra coisa interessante. Herodes, sabendo que Jesus havia nascido, porque os reis magos passaram por lá, ficou esperando para poder ter a ocasião de matar Jesus. Mas um anjo avisa José que queriam matar o menino e manda ele para o Egito. Quando Herodes espera muito e vê que foi enganado, porque os reis magos não avisaram onde estava o Messias, ele manda matar todas as crianças que tivessem 2 anos ou menos. Quando passa o perigo, um anjo avisa José e ele volta do Egito para a terra de Canaã. E havia profecias dizendo: do Egito chamei o meu filho. E foi assim que aconteceu. Chamou o filho de Jesus de volta do Egito para Jerusalém. Isso repete a história do povo judeu, que foi para o Egito, onde lá permaneceu, a princípio bem recebido, mas depois eles se tornaram escravos. Houve um momento que, temendo pelo crescimento populacional deles, o faraó manda matar todos os primogênitos homens do povo judeu, assim como fez Herodes. Mas também uma criança escapou, como escapou Jesus, que foi Moisés. Colocado no cesto de vime, a filha do faraó o adota quando o vê na água do rio Nilo, e ele é criado na corte. Depois ele vai embora, após matar um egípcio. Então reacontece com Jesus o que aconteceu com o povo judeu, o que aconteceu com Moisés, que também foi salvo, né? E isso tudo vai construindo uma simbologia toda que converge toda a história do povo judeu apontando para Jesus. Outras coisas interessantes. Os judeus foram para o Egito e ficaram lá 400 anos, o que é 10 vezes 40. Moisés tinha 40 anos quando foi chamado por Deus para libertar o povo judeu do Egito, para que deixassem de ser escravos do faraó e passassem a ser servidores de Deus em outras terras. Quando eles saem de lá, eles ficam 40 anos no deserto até estarem aptos para entrarem na terra de Canaã. Provavelmente 40 é um número simbólico, né? Nesse período, Moisés sobe a um monte e lá permanece com Deus, onde recebe as leis divinas, os 10 mandamentos, escritas na pedra. Então, quanto tempo ele fica lá? 40 dias e 40 noites. O dilúvio foi uma chuva que fez cobrir de água toda a terra, e choveu 40 dias e 40 noites. Então, esse número 40, ele é simbólico. Ele representa algo que está acontecendo e que torna depois a pessoa ou o coletivo para um novo nível de maturidade. Depois de 40 anos, eles estavam aptos a entrar na terra de Canaã. Depois do dilúvio de 40 dias e 40 noites de chuva, um mundo novo surgiu. E Noé, com sua descendência, foi repovoar a terra. Depois de 400 anos como escravos no Egito, que é 10 vezes 40, eles estavam prontos para sair de lá. Moisés tinha 40 anos quando esteve pronto para ser o líder daquele povo.
Depois da morte de Moisés, outros juízes estiveram à frente do povo judeu por períodos de 40 anos, ou 80, que é 2 vezes 40. Tá, e o que tem toda essa simbologia, que acontece outras inúmeras vezes nos textos bíblicos? Aconteceu que, quando Jesus estava pronto, chegou a época dele iniciar a sua vida messiânica, ele foi para o deserto e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Lá ele foi tentado 3 vezes pelo demônio ou o diabo, mas não faliu nenhuma vez. Por exemplo, a primeira tentação, transformar pedra em pão. Ele estava com fome e ele disse que nem só de pão vive o homem. E isso remete às tentações que aquele povo viveu quando estava atravessando o deserto. Eles reclamavam para Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá pelo menos não morríamos de fome. Então, transformar pedra em pão. Nessas ocasiões, Deus mandou o maná, que caía do céu todas as manhãs e alimentou aquele povo durante todo o tempo de 40 anos. Depois de Jesus, então, passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele inicia a sua vida pública. E ele escolhe 12 apóstolos, provavelmente 12 representando as 12 tribos de Israel. É um número simbólico, ele fazia acontecer as coisas. Narra os textos evangélicos que ele tinha 70 discípulos, além dos 12 apóstolos, eram 70 discípulos mais próximos. E Moisés tinha também 70 anciãos que ele escolheu para ajudar a julgar as demandas do povo, que ele era um juiz. Todo mundo via reclamar para ele. E ele escolheu pessoas para assessorá-lo. Jesus também tinha 70 discípulos. Acelerando a história, porque não cabe tudo aqui, quando Jesus foi crucificado, muitas coisas aconteceram com ele naqueles momentos finais de vida que remetem à história do povo judeu. Por exemplo, quando eles reclamavam no deserto contra Deus para Moisés, dizendo que era melhor ter ficado no Egito, Deus irou-se, é o que tem, não cabe aqui a interpretação disso, e mandou cobras para picá-los, e muitos estavam morrendo. E eles correram até Moisés. Moisés, as cobras estão nos matando, interceda por nós, fale com Deus. E Deus orientou Moisés para que ele erguesse um poste e nele colocasse uma cobra de cobre. Há tradições bíblicas que falam que ela era de bronze. Vamos dizer que era de cobre. E todo aquele que fosse picado e olhasse para esta cobra que estava no alto do poste, seria curado. E interessante que algo similar aconteceu, porque Jesus foi também colocado no madeiro, uma cruz, e todo aquele que para ele olhasse, encontraria também a cura, mas só que não para o corpo, mas uma cura espiritual. E ele estava entre 2 outros postes, os 2 ladrões. Um repetia a voz do povo, a voz da humanidade, que escolheu entre ele e Barrabás e mandou crucificá-lo. O outro, chamado também de bom ladrão, era aquele que estava arrependido e diz para ele, lembre de mim quando estiver no paraíso. E reouve de Jesus a ressonância, hoje ainda estarás comigo. Então são fatos que vão convergindo tudo para a história de Jesus. Não é? Muitas coisas aconteceram, como a simbologia do cordeiro, porque ele morreu na mesma sexta-feira à tarde em que eram sacrificados os cordeiros no templo, Jesus também foi. Mas assim como um cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado, como diz lá no texto do Pentateuco, em Êxodo, capítulo 12, o que eles fizeram? Aconteceu naquele momento que às 6 da tarde iria começar o sábado judeu, que é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol no sábado. Então, se ele ficasse lá pendurado no madeiro,
ele iria amaldiçoar a terra deles. Então o que eles faziam? Eles quebravam as pernas das pessoas crucificadas para que elas ficassem asfixiadas, sustentadas apenas pelo braço que já estava perfurado e super cansados. Eles não teriam sustentação nas pernas. Quebraram as pernas do primeiro ladrão, do segundo ladrão, mas quando chegou na vez de Jesus, ele já tinha morrido, já tinha entregue o espírito a Deus. Então nenhum osso dele foi quebrado, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus. Também havia profecias dizendo: olharam para aquele a quem transpassaram, porque para conferir se ele estava morto, um soldado foi lá e espetou ele com a lança do lado dele. E realmente ele estava morto. Então tudo isso vinha a confirmar que toda a história do povo judeu estava reacontecendo agora na vida de um homem, o novo Adão, o Jesus, que não se corrompeu em nenhum momento de sua vida. E dá para enumerar dezenas de outros acontecimentos com Jesus que representa tudo aquilo que aconteceu na história do povo judeu, só que com ele sem nenhum erro. E que não cabe agora neste momento para não delongar muito no nosso estudo de hoje. Então são reflexões que nós podemos dar continuidade em outros momentos. Agradeço a todos por ter ficado conosco até aqui neste momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer pelo estudo da noite e pela presença constante dos benfeitores espirituais que estão sempre junto a nós, cooperando para o nosso esclarecimento e pelo fortalecimento de todos nós. E nesses momentos que se aproximam do descanso do nosso corpo físico, possamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, rogando a presença amiga do nosso anjo guardião, que este amigo possa nos encaminhar aos locais de tratamento das nossas chagas emocionais, aos locais de aprendizado e também do exercício da caridade, aprendendo a servir com Jesus. E ao acordarmos, guardando em nosso ser esse encontro salutar, possamos recomeçar novamente, vibrando e orando pela nossa melhoria e de toda a humanidade.
que a paz e a solidariedade se estabeleçam entre nós e todas as nações. Assim seja.